Olá, muito boa tarde. Começa agora o Agrimercado. É o mercado agrícola no meio do dia aqui no seu canal Agro Mais, 24 horas de agroinformação. É hora de conferir o andamento dos preços dos mercados agrícolas nacionais e internacionais, mercados financeiros também. Tudo isso aqui nesse meio do dia de uma véspera de feriadão aqui no Brasil, segunda-feira, dia da proclamação da República, feriado nacional. Tanto o mercado se posicionando aqui internamente em relação ao feriado. Lá fora não temos feriado, então as bolsas funcionando normalmente, mas como sempre acontece nas sextas-feiras, com um pé atrás, com algumas exceções, o mercado não se posiciona com muito a assunção de riscos, até em função do final de semana, tanto mercados operando de forma relativamente calma nesta sexta-feira. Bom, a gente começa o programa de hoje conferindo inicialmente os indicadores do mercado financeiro. Dólar reagindo hoje, depois da queda de ontem, subindo 0,3%, R$ 5,42 é a cotação da moeda americana nesse início de tarde. Mercado de ações, o índice Bovespa na B3 caindo 1,1%, pelo menos por enquanto. Lá fora, índice Dow Jones, Bolsa de Nova York, mercado de ações com leve alta de 0,3%. Na Europa, o índice DAX na Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, nossa referência aqui operando com estabilidade, já fechando praticamente. Bolsa de Xangai, na China, nosso principal cliente do agronegócio, mercado financeiro chinês, Bolsa de Xangai fechou já com leve alta de 0,2%. Petróleo com comportamento negativo hoje, caindo 0,9% em Nova York, WTI. Em Londres, o petróleo tipo Brent caindo 0,6% para 82, em torno de $82 o barril. O que mais? Vamos para o mercado de commodities agrícolas. Predominância de quedas hoje nas bolsas internacionais. Caindo o trigo, 0,2% lá em Chicago. Arroz de Chicago, arroz em casca também com queda, 0,1%. Na Bolsa de Nova York, algodão em pluma caindo 0,7%. Açúcar bruto, menos 0,4%. Cacau, menos 0,5%. Mas na contramão, tem produtos subindo de preço aqui em Chicago, por exemplo, soja alta de 0,5% nesse início de tarde, mercado em andamento ainda, milho subindo 0,2%, suco de laranja mais 0,9%, e na contramão da calmaria do dia, o grande destaque hoje é o café arábica disparando, subindo 3,7%, uma alta muito acentuada, são quase 800 pontos em relação ao fechamento de ontem, e o café robusto também subindo bastante, tudo por preocupações com a próxima safra brasileira. Crescem as apreensões com relação ao tamanho do suprimento global para a próxima temporada, diante das notícias de que a quebra da safra brasileira do ano que vem, muito prejudicada neste ano por falta de chuvas e também por geadas, aquelas geadas do mês de julho afetaram tremendamente o potencial de produção da safra do ano que vem. Então, as notícias não são boas nesse sentido e o café está reagindo fortemente. O mercado internacional alta bastante expressiva, portanto, para o café arábica, acompanhado pelo robusto, que não tem problema de safra, mas está com a demanda mais forte, com decorrência natural da menor disponibilidade do café arábica. Dito isso, daqui a pouco a gente dá uma conferida também nos preços do mercado interno, os principais produtos do nosso agronegócio, mercado físico. Mas antes disso, nós vamos lá para o Rio Grande do Sul, mais especificamente para Cruz Alta, que é considerada a capital nacional do trigo. Eu converso lá com o Rodrigo Rossato, que é diretor do Sindicato Rural de Cruz Alta, que reúne os produtores locais. Rodrigo, muito boa tarde, muito obrigado por nos atender aqui no nosso Agrimercado. Bom, a ideia era ver como é que está a situação da safra. Havia uma certa preocupação com falta de chuvas, que podia estar afetando essa fase final do trigo, o plantio da soja também. Melhorou a situação? Como é que está? Vamos começar pelo trigo, Rodrigo. A situação está normal ainda? Vamos ter uma grande safra aí no Rio Grande do Sul? Muito boa tarde. Muito boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. E falando aqui em nome do Sindicato Rural, a gente está posicionado aqui no Planalto Médio do Estado. Em relação à estiagem, realmente fazem em torno de uns 25 dias, 20 dias que na nossa região aqui não ocorrem chuvas significativas, né, de modo geral. De certa forma, isso não prejudicou o enchimento do grão do trigo, dependendo de algumas localidades que sofreram um pouco mais. O que está acontecendo mesmo é que a produtividade do trigo, o trigo está tendo uma qualidade muito boa, né, relativamente muito boa, porque está se colhendo ele
com sol, vamos dizer assim, né? Então não tem chuva para fazer que tenha aquela queda de qualidade. Mas o trigo é muito dependente do investimento, né? Então tem dois fatores que são muito preponderantes numa boa safra de trigo. Um deles é o investimento do produtor e o outro são as condições climáticas que acontecem durante a safra. Então as condições climáticas elas foram de razoáveis a boas, mas o produtor sempre faz um investimento mais seguro em relação a trigo. Então a gente está tendo produtividades normais, algumas áreas se destacando com produtividades melhores, mas estão linkadas a um investimento também maior. E então essa estiagem ela teve um certo efeito numa determinada fase do trigo, mas foi uma coisa mais pontual, não prejudicou a questão da qualidade. A colheita deve estar se encaminhando já para o final, né? Segundo a Emater divulgou ontem, eu não me lembro exatamente dos mas já passou da metade, né? Ou seja, estamos para a segunda metade agora, em dezembro encerra tudo, né? Então ainda tem um período pela frente aí que pode ter algum risco ainda, né? Sim, a relação à colheita do trigo, sim, né? Já está indo para o final. Acredito que durante essa semana a gente está com uma previsão aqui na nossa região de terça ou quarta-feira acontecer alguma questão de frente fria entrar e fazer um movimento de chuva, mas eu acredito que até lá praticamente 90% do trigo já vai estar colhido aqui. Mas uma situação que é importante, você destacou no início do teu comentário, é que o plantio da soja aqui já está parado, né? Porque não se tem condições de umidade para dar sequência no plantio. Então, acho que em torno de uns 30%, 40% da área, talvez 50% da área já esteja semeada, mas fazem 20 e poucos dias que já não chove, então as condições de semeadura já estão, não podem ser executadas a campo, e isso pode atrasar um pouco, porque você pode estar perdendo uma boa janela de semeadura, que seria agora, nesse momento, no início de novembro, né, até a primeira quinzena de novembro, e isso faz com que você talvez não tenha um bom potencial de produtividade lá na frente. Pois é, sinceramente, ontem não, esses dias eu vi uma recomendação, inclusive, do pessoal da meteorologia, recomendando para parar o plantio aí no Rio Grande do Sul, retomar só na segunda quinzena, porque aí tem perspectiva de chuva, para não perder e jogar no pó aqui a semente e acabar tendo um prejuízo. Então, pelo menos parece que a situação melhora na segunda parte, agora na segunda quinzena de novembro. De qualquer forma, como você citou, lá na frente já corre um risco maior, né, em função do atraso da própria colheita, que fica mais tarde também. Agora, a tendência é de um aumento forte na área de plantio ainda, tanto de soja como milho. O milho já deve estar terminando o plantio. Parece que um aumento na área no Rio Grande do Sul, né? Qual é o cenário que você está vendo aí? Sim, tem um certo aumento na área de plantio de milho, né? Eu acredito que na faixa aí de 5%, 7%, talvez. Não é um aumento tão significativo, porque aqui no Rio Grande do Sul tem muita questão do tradicional produtor de milho, né? Então ele sempre vai estar sempre plantando milho, independente da condição climática que se apresenta. Mas temos muita área irrigada aqui também. Então o milho está numa boa valorização de mercado, com necessidade alta no mercado. Então isso propicia um bom investimento na cultura. Basicamente todo o milho do Rio Grande do Sul já está semeado, né? Hoje nós estamos num processo que está passando por uma certa estiagem, então as áreas que estão sob sequeiro, elas estão sofrendo com essa estiagem, né? Então a gente ainda não sabe bem como que vai chegar no final da safra na colheita do milho. Ainda tem poucas regiões que estão semeando milho, são regiões geralmente mais frias aqui do estado, que essa semeadura tem que ser um pouco mais tardia para você não correr o risco de alguma intempérie climática, como uma geada, né, prejudicar o desenvolvimento da cultura. E relacionado à soja, acredito que a área aumenta um pouco também, porque estão sendo utilizadas, a lavoura da soja está aumentando na metade sul do estado, então esse ano já tem um crescimento relativamente bom nessas regiões, e também porque está se fazendo uma dobradinha aqui de arroz e soja, né? Então tem a metade sul que é muito forte na área de arroz, no arroz irrigado, e tem algumas áreas que permitem você fazer um ano de arroz e um ano de soja. Então esse tipo de processo está fazendo com que o produtor tenha outra fonte de renda também relacionada à cultura da soja e aumente a área plantada também.
Agora, uma preocupação que eu tenho visto aí, que é recorrente em praticamente todo o Brasil, é a questão de custo de produção nessa safra, né? Subiu muito, a gente sabe, fertilizantes subiu muito, defensivos também. Eu acho que aí não é muito diferente, né? Como é que vocês estão vendo essa questão de custo aí em relação a preços, por exemplo, para essa próxima safra? Realmente é muito bem colocada essa tua observação. O custo da próxima safra está bastante elevado. Consequentemente, se espera que os grãos também estejam uma valorização, né, em relação a isso. Hoje o mercado está bem difícil de prever, né, ou de se posicionar, porque você não sabe o que vai acontecer com o dólar, você não sabe quanto que você vai colher, você só sabe que os químicos dobraram de preço ou aumentaram muito. Tem toda uma problemática na entrega do fertilizante, como que esse fertilizante vai chegar aqui o ano que vem, a que preço que ele vai chegar, e o produtor está no meio de tudo isso, né? Então a gente tá bem apreensivo com isso também, e cada um está fazendo algum movimento ou alguma estratégia, né? Boa parte dos produtores estão aguardando ver o que acontece mesmo com o mercado, ver o que vai ter de grão na mão, quanto que vai poder vender esse grão, para tomar uma decisão mais, vamos dizer assim, mais correta em relação ao investimento. Se isso é certo ou errado, a gente não vai saber dizer isso hoje, né? Provavelmente isso vai ter que acontecer durante toda a safra aí para a gente conseguir entender lá em março, abril, se esse movimento foi correto ou não foi. Rodrigo, para finalizar, eu sei que você é vice-presidente da FENATRIGO também, né? Você está aí já na capital do trigo nacional, que é Cruz Alta. O trigo já aconteceu, a FENATRIGO, ou vai acontecer? Qual é o calendário realmente, que eu não estou lembrado? Tá ótimo. A gente teve agora em outubro a abertura nacional da colheita do trigo, né? Foi executada aqui em Cruz Alta. Foi um evento bastante movimentado, bem interessante, em virtude também da boa valorização que está o cereal, as lavouras, né? Como eu falei, estão com uma produtividade de média boa. Então foi um evento bem legal que aconteceu aqui. A FENATRIGO em si, que é a Feira Nacional do Trigo, ela acontece de 18 a 22 de maio de 2022. A gente já está com toda a feira sendo comercializada, né? O que nos surpreendendo é realmente a procura pelos estandes, por querer o expositor estar lá. E isso nos parece que é um investimento que todo mundo está querendo fazer, que é muitas vezes retomar, né, um pouco do nosso normal, né, em virtude da pandemia dos últimos 2 anos aí, que a gente praticamente não teve nenhuma feira, nenhum dia de campo, palestras técnicas em si, na forma presencial. Então, lógico que é uma feira que vai acontecer com todos os protocolos de segurança, com toda a liberação dos órgãos de saúde, enfim, mas é uma feira que está sendo muito bem projetada, já está sendo vendida, e a gente está bem surpreso assim, com a procura pelos estandes e, consequentemente, fazer uma feira aí muito boa. Muito bom. Só repetindo aí, qual é a data exatamente? Aí os nossos telespectadores já ficam antenados aqui para se programar. Tá ótimo. Maio, né? É de 18 a 22 de maio de 2022. Feira presencial lá em Cruz Alta mesmo. É isso aí. Muito bom. Conversei com o Rodrigo Rossato, diretor do Sindicato Rural de Cruz Alta, lá no coração da região tritícola do Rio Grande do Sul. Ele também é vice-presidente da FENATRIGO. Rodrigo, muitíssimo obrigado, uma boa tarde, uma boa safra aí e até uma próxima oportunidade. Obrigado, hein? Obrigado, um prazer falar com vocês. Obrigado. Muito bem, vamos em frente com o nosso agrimercado desta sexta-feira. Vamos dar uma olhada rápida aqui nos nossos indicadores de mercado físico. Começar pela soja. Soja aqui com oscilações na maior parte negativas, preços caindo, câmbio, o dólar caiu muito ontem, isso foi um dos fatores que determinaram essa queda nos preços do mercado interno, pelo menos até amanhã desta sexta-feira. Aqui preços, a maioria perdendo aqui R$1 mais ou menos, Passo Fundo R$159 por saca de 60 quilos, uma queda aqui de 0,6%. Tem quedas mais acentuadas aqui, lá para Dourados, Mato Grosso do Sul, 2%, Uberlândia, Trigo Mineiro, menos 3,2%. Mas também tem algumas valorizações, aí, por exemplo, lá na região do Mato Piba, tem Pedro Afonso aqui, uma boa correção para cima, aqui para R$155 por saca de 60 quilos. Vamos ver o milho.
Milho no mercado interno, preços físicos hoje pela manhã, tem queda aqui em Campinas, São Paulo, menos 1,8%, aumento no Porto, 0,4%. Que mais? Outras oscilações positivas aqui em Sorriso, um aumento de 1,4%. Outras praças aqui com poucas alterações ou nenhuma. Daqui a pouco a gente vê mais mercado físico, mas antes disso, vamos para as nossas notícias desta sexta-feira. Bom, um dia decisivo na COP26, a Conferência do Clima que se realiza em Glasgow, na Escócia. Hoje é o último dia, deve-se acontecer ainda alguma desdobramento no final de semana, mas oficialmente hoje é o último dia, para o fechamento do acordo final dessa cúpula do clima. Hoje cedo foi divulgado mais um rascunho do documento, da elaboração entre os documentos das conclusões finais. Dessa vez com alterações que suavizam um pouco o discurso na luta contra o uso de combustíveis fósseis. O nosso colunista de assuntos internacionais, Jamil Chari, que está acompanhando essas negociações da COP, traz as informações. Um rascunho que é um pouco mais leve, um pouco mais suave, exige um pouco menos dos países, mas ainda assim tem alguns pontos positivos. Em primeiro lugar, a referência a energias fósseis, há uma graduação para o fim das energias fósseis. Isso é absolutamente histórico, é o primeiro documento internacional que fala nesse assunto. Portanto, é de fato histórico. Agora, qual é a diferença do primeiro rascunho para esse? Nesse rascunho existe uma graduação maior, ou seja, sim ao fim das energias fósseis, mas ao longo prazo e tranquilamente, sem, por exemplo, condenar subsídios governamentais ao setor. Ou seja, sim, está presente, mas de uma forma mais suave. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, sobre as emissões. No texto inicial, falava-se que no ano que vem, 2022, países teriam de apresentar os seus novos compromissos de redução de emissões de CO2 até 2030, ou seja, os países teriam que chegar na próxima COP, a COP 27, com os seus novos programas de redução. Agora, o texto que é proposto, que está sendo colocado sobre a mesa, apenas pede, ou seja, é uma solicitação que basicamente se faz aos países. Qual é a diferença? Bom, de um lado você tem, obviamente, um texto mais duro, exigindo que os países apresentem, do outro lado você tem agora um texto que apenas solicita que países tragam isso para a mesa de negociação. No fundo, não cria a mesma obrigação legal para os governos. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, também muito importante, a questão do financiamento aos países em desenvolvimento. Nessa parte existe uma linguagem um pouco mais dura, justamente lamentando que os países ricos não tenham feito essas doações de uma forma mais explícita, que não tenham se comprometido de uma forma mais clara com essa transferência de dinheiro para os países mais pobres e os emergentes. Mas ainda assim, eu falava com um negociador brasileiro, eles ainda, pelo menos a delegação brasileira, ainda insiste que nesse trecho o texto vai ter de ser melhorado para ficar mais claro que sim, países ricos têm o compromisso de transferir dinheiro aos emergentes. E a notícia mal esclarecida inicialmente que chegou a derrubar os preços do boi no mercado brasileiro no dia de ontem. A Fundação Oswaldo Cruz, lá no Rio, que monitorava 2 casos suspeitos de doença da vaca louca em humanos, afirmou ontem à tarde, finalmente, que os casos não têm relação nenhuma com o consumo de carne bovina. Os pacientes moradores de Duque de Caxias e Belford Roxo, na Baixada Fluminense, estão internados no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas. E o Ministério da Agricultura e o Instituto Evandro Chagas também negam esse diagnóstico, que foi divulgado erroneamente inicialmente. E a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, publicou em seu Twitter uma nota divulgada pelo próprio Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que esclarece que esses casos investigados pela Fiocruz tratam-se de suspeitas da doença de Creutzfeldt-Jakob, conhecida popularmente como DCJ. Não tem nada a ver com vaca louco afetando humanos. Bom, o fato é que depois de um susto inicial, chegou a derrubar os preços do boi no mercado futuro, aqui na Bolsa Brasileira, B3, depois de esclarecimento, o mercado voltou a reagir, os preços voltaram a subir, e na sua grande maioria, os preços do mercado futuro ontem fecharam em alta. E fecharam em alta também no mercado físico brasileiro, como a gente vai ver a partir de agora.
Antes da próxima notícia, aqui já vamos aproveitar para dar aqui a informação sobre os preços do boi no mercado físico. O pessoal da produção pode colocar a telinha com os preços do boi gordo aqui no mercado físico interno. A gente já antecipa que eles fecharam em alta no dia de ontem, e nessa manhã de hoje a gente está vendo aqui preços valorizados batendo os R$300, voltando aos R$300 arroba, no Triângulo Mineiro, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, alta de 3,4%, Araçatuba, preço referencial no Noroeste Paulista, também com alta forte de 1,7%, então alta bastante expressiva nos preços do boi aqui, ignorando, portanto, essa notícia foi erroneamente divulgada inicialmente, depois esclarecida, não tem nada a ver com efeitos em humanos desses casos no Rio de Janeiro, que são casos isolados. Bom, já que estamos aqui no mercado físico, vamos continuar nele, depois a gente vê o restante das notícias. Vamos agora para os preços do café. Café no mercado físico, com alta generalizada, quase generalizada praticamente aqui, 0,8% de aumento no sul de Minas, R$ 1.265 por saca, R$ 1.270 no Cerrado Mineiro, o Conilon também em Vitória de Espírito Santo com alta forte, 2,5% para R$ 805, assim como em outras praças também, café valorizado, acompanhando o mercado internacional, que segue subindo, aliás, no dia de hoje também. Vamos para o arroz, preços do arroz no mercado físico, sem alterações. Praças que a gente acompanha, preços estáveis, depois de algumas quedas fortes nos últimos dias. Região central do Rio Grande do Sul, por exemplo, Santa Maria, R$ 65,25 pela saca de 50 quilos do arroz em casca. Vamos para o algodão, preços do algodão no mercado físico com queda, 0,6%, menos 0,6% até menos 0,7%, dependendo da praça que se toma como referência. São Paulo, capital aqui, R$ 6,10 pela libra peso do algodão em pluma, preço posto em São Paulo, menos 0,7%. O que mais? Temos o feijão, hein? Feijão no mercado físico, preços estáveis, sem alterações. Farelo de soja, temos? Farelo de soja aqui com a queda, 0,5% para R$ 2.170 pela tonelada. E tem o trigo, tem alterações hoje também. Trigo aqui com queda, né? Ponta Grossa do Paraná, menos 1,2%, R$ 1.630 a tonelada. Preços em Carazinho, no Rio Grande do Sul, menos 1,3% para R$ 1.500. Trigo dando uma recuada depois de alguns dias de forte alta. Bom, vamos voltar às nossas notícias. Saiu hoje o índice de confiança do agronegócio. O índice de confiança do agronegócio medida pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e pela CropLife Brasil. Esse índice subiu 1 ponto percentual no terceiro trimestre, para 121,1 pontos na média geral. O avanço foi puxado pela indústria. O produtor não anda muito otimista, mas a indústria mais otimista foi que puxou para cima esse índice de confiança. Vamos ver. O otimismo vem principalmente diante das boas perspectivas para a nova safra de grãos, que deve bater um novo recorde. Os ânimos, porém, foram limitados pelo cenário econômico do país, onde a inflação e os juros estão em alta e a previsão de crescimento do PIB para este ano reduzida. O indicador que mede especificamente a confiança das indústrias que atuam dentro e fora da porteira avançou 3,4 pontos no terceiro trimestre do ano e atingiu 121,9 pontos. Já o índice que mede a confiança dos produtores agropecuários recuou 1,9 ponto no período para 119,8 pontos, puxado principalmente pela preocupação do pecuarista com a forte alta dos custos de produção. E a CTN-Bio de trigo aprovou aqui a comercialização no Brasil de farinha de trigo geneticamente modificada, a pedido de uma indústria argentina que quer exportar para o Brasil. O pedido de aprovação foi apresentado pela Tropical Melhoramento e Genética TMG, que pediu a permissão para importar o trigo transgênico desenvolvido pela argentina Bioceres, em parceria com a francesa Florimond Desprez. O tema está pautado desde março de 2019 na CTN-Bio, que adiou a decisão por diversas vezes.
Na reunião desta quinta-feira, o colegiado apenas declarou o voto. O trigo transgênico da Bioceres foi plantado na Argentina nesta safra pela primeira vez. Segundo a empresa, a colheita já ocorreu em 10% dos 55 mil hectares semeados por 225 produtores argentinos. Só que a Associação Brasileira da Indústria do Trigo, a Abitrigo, disse em nota ser totalmente contra a liberação dessa tecnologia aqui no trigo que é vendido no Brasil. E que, apesar da forte rejeição do mercado internacional nos últimos 20 anos, lamentavelmente, segundo a nota divulgada pela entidade, o Brasil passará a ser conhecido como o primeiro país a aprovar a utilização de trigo transgênico no mundo. A entidade afirmou que vai solicitar à Casa Civil da Presidência da República a convocação imediata do Comitê Nacional de Biossegurança para que o grupo, composto por vários ministros, faça uma análise mais abrangente das implicações da presença de trigo transgênico argentino no mercado brasileiro. A Abitrigo também avalia entrar com uma medida cautelar para impedir que a decisão do CTN-Bio de liberar a venda no país de farinha feita com trigo geneticamente modificado, esse da Argentina, entre em vigor até o Comitê Nacional de Biossegurança se pronunciar sobre esse assunto. E com isso nós vamos ficando por aqui com o nosso Agrimercado desta sexta-feira. Lembrando que voltamos às 18h30, final da tarde, com o Consultor Agromais e o fechamento dos mercados nesta sexta e na semana. Uma boa tarde e até lá.